Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação muito grande neste momento estar aqui na TV Guará para falarmos sobre a lei e o direito. É um tema que há muito tempo eu queria lançar isto, porque todos nós consumidores, todos nós pessoas, nós temos direitos, temos deveres e temos obrigações. Aquilo que a lei normatiza e direitos que não estão normatizados na lei, mas estão normatizados pelo costume, e nós não sabemos. Eu creio que eu serei muito útil com a nossa sociedade explicando isso, recebendo perguntas, as pessoas entrando em contato conosco aqui na TV e com certeza eu estudando e dando a resposta a cada um dos telespectadores. Portanto, esse é o momento de nós crescermos naquilo que é informação em relação ao direito, em todos os ângulos do direito. Então é a lei e o direito. Por isso, todos nós vamos ter uma oportunidade de questionar o que nós temos direito, o que não temos, o que podemos fazer. Muitas vezes a lei normatiza alguma coisa, mas a sociedade não recebe isso de bom grado. A sociedade não aceita, porque quem faz as leis, quem elabora as leis, são pessoas que têm costumes diferenciados dos nossos costumes, e então são leis que não pegam. Então faz necessário a gente estudar e tudo, e isso é muito bom. Então eu acredito nessa população, eu acredito que irão fazer com que o nosso programa seja um programa de utilidade pública de uma forma geral. No tema de hoje, nós vamos falar sobre o direito do consumidor. Eu vou ler um texto da lei e vamos fazer uns comentários, já deixando aberto para todos os telespectadores a oportunidade de enviar seus e-mails, ligar, fazer suas perguntas, e eu vou estudar e vou responder, ok? Como anunciei, nós vamos falar sobre o direito do consumidor, especificamente em relação às mercadorias que o consumidor compra e ela vem com defeito. O que fazer? Como se resolver esses problemas? Defeitos ocultos que o consumidor não vê no momento da compra, e esse defeito vai aparecer depois, e muitas vezes já passou o tempo de garantia. Aí o consumidor vai olhar a garantia, minha garantia é de 3 meses, de 6 meses ou de 1 ano, e agora, o que fazer? Então nós vamos explicar isso aí de uma forma que todos nós, consumidores, possamos ter consciência daquilo que nós temos direito e daquilo que nós não temos. Vamos para a matéria de hoje. Nós vamos falar sobre os vícios em mercadoria que o consumidor compra e vem com um defeito, esse defeito oculto, e muitas vezes o consumidor não sabe como resolver esse problema. Antônio Sérgio precisava de um celular e foi até o centro de Vitória comprar um aparelho. A loja deu 3 dias para a troca, mas só depois de 1 semana de uso surgiu o problema. Por azar meu, com 1 semana, apareceu uma mancha no meu celular. E não dava para me ver nada. Quando eu vi a mancha, eu fiquei abismado. Eu falei, que é isso, gente? O celular não caiu no chão, não teve problema nenhum. Fica comigo. A loja disse que Antônio deveria procurar uma autorizada. Ele então deixou o celular para uma avaliação e no mesmo dia recebeu um retorno. Seu aparelho infelizmente perdeu a garantia porque teve um mau uso. Falei, mau uso como? Aconteceu alguma coisa, o senhor deixou cair no chão, ou torceu o aparelho, ou sofreu algum baque forte. Eu falei assim, minha filha, essas coisas não aconteceu.
Ele tem uma semana que está comigo, não aconteceu nada. O relatório técnico mostra quais foram as causas, segundo a autorizada, que teriam ocasionado a quebra do display. O conserto ficou por R$ 140, quase metade do valor do telefone, que custou R$ 360. Antônio não se conformou com a situação e resolveu buscar os direitos dele como consumidor no Procon. Só neste ano foram 6.708 reclamações de produtos com defeito e a maioria delas tem solução. Existem dois tipos de garantia: a legal, prevista no Código de Defesa do Consumidor, com duração de 90 dias, e a contratual, acertada no ato da compra, com duração variada. A gerente de atendimento do Procon, Anelisa Real, explica que as autorizadas tentam derrubar a garantia. O que acontece é que a maioria das assistências técnicas, elas emitem um laudo alegando que esse produto está fora da garantia porque foi mau uso do consumidor. Ocorre que esses laudos são insuficientes e não são assinados geralmente por um perito oficial e não comprovam de forma inequívoca que o mau uso se deu por culpa exclusiva do consumidor. Então, o Procon estadual tem derrubado esses laudos da assistência técnica. Caso o consumidor esteja nessa situação, é só procurar o Procon. Se ele levou o produto à assistência técnica, a gente pede a ordem de serviço, comprovando a data de entrada do produto. Se esse produto ficou mais de 30 dias e não foi reparado, o consumidor, à sua escolha, tem direito à troca do produto ou à restituição do valor. No caso de Antônio, a ajuda do Procon fez com que ele conseguisse se livrar do prejuízo. Peguei o aparelho de volta, levei para lá de volta, entreguei para eles, que o rapaz da Samsung falou assim: eles vão fazer o descarte, o senhor pode entregar lá, eles vão nos comunicar que o senhor entregou lá, o senhor vai ter seu dinheiro de volta. Então nós vamos agora ler um artigo no Código do Consumidor e nós vamos explicar como é que funciona isso para que o consumidor possa entender os seus direitos, ok? Nós vamos falar sobre a responsabilidade por vício do produto e do serviço. Isso está no artigo 18 da Lei do Código do Consumidor. O artigo 18 fala o seguinte: os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade nos termos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantidade paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, o abatimento proporcional do preço. Em suma, é isso que está na lei e nós vamos fazer os comentários. Então, eu vou citar aqui exemplos. Você vai numa loja e compra um ventilador. No momento que você coloca o ventilador lá na tomada, faz o teste, ele está funcionando em perfeito estado. Leva para sua casa, você vai olhar na nota fiscal que vem ali a garantia do seu produto. Tudo bem, você tem certeza que durante aquele tempo a garantia, se houver algum problema, a empresa que te vendeu vai consertar esse aparelho, esse ventilador, às custas da empresa que vendeu. Muito bem. Mas acontece que, muitas vezes, esse produto, depois de passado a garantia, ele apresenta um defeito. Esse defeito pode que seja um defeito de fábrica.
só que ele apresentou depois da garantia. E o que se vê é que as pessoas, neste caso, os consumidores nesse caso, dão por causa perdida e não voltam à busca do seu direito. Bem, o defeito oculto, ele passa a contar do dia que ele apresenta. Então, se você compra uma mercadoria e essa mercadoria apresenta um defeito depois de vencida a sua garantia, então significa o seguinte, que esse defeito veio de fábrica. O fabricante dessa mercadoria tem responsabilidade, como também a loja que vendeu. A responsabilidade é solidária. A loja que vendeu tem responsabilidade e o fabricante também tem. Então o fabricante vai dar para a loja um outro produto equivalente àquele e a loja vai passar para você um outro produto dependendo. Existem defeitos que são pequenos defeitos. Esses pequenos defeitos, que é à vista do consumidor, você pode pedir um desconto. Falou, não, por exemplo, se eu comprar um colchão, o colchão está furado, mas o restante do colchão está bom. Você não, por esse defeito que vem nesse colchão aqui, você me dá um desconto aqui de tantos % e eu levo esse colchão aqui que está defeituoso com esse defeito. Tudo bem. Então o comerciante pode fazer esse abatimento no preço e você leva. Aí você não pode mais reclamar por aquele defeito, que você saiu consciente e recebeu o benefício com aquele desconto que o comerciante deu. Mas se é um colchão de mola, por exemplo, você senta no colchão, o colchão está perfeito, você leva e de repente uma mola quebra. E você percebe que aquela mola está quebrada. Olha a garantia, está dentro da garantia? O comerciante vai então fazer a troca desse colchão, porque está dentro da garantia, vai te trocar aquele colchão, ou vai mandar consertar o colchão. Ou então falou, não, vamos fazer o seguinte, você já pagou, digamos que o colchão seja a prestação, você já pagou 5 prestações desse colchão, eu te vendi a 10, eu vou dispensar o restante das prestações e você manda consertar o colchão. Então, o que eu quero falar com isso? O consumidor tem o direito de negociar com o comerciante em relação ao defeito que a mercadoria apresenta. Então, o comerciante, ele tem essas opções, tem essas opções de atender o comprador. O comprador que vai dar as opções que a lei oferece. E o comerciante vai aceitar essas opções que o comprador vai ofertar ao comerciante. Isso é para tirar aquela autonomia do comerciante. Falar assim, olha, vou te vender e não aceito troca, não aceito devolução. Então isso não existe. Isso não existe. Talvez o senhor pode ter entrado numa loja e tem lá uma plaquinha, não aceitamos devolução de mercadoria. Isso não pode. A imposição não pode ser do comerciante. O comerciante não pode impor, porque tem uma lei que regulamenta. Se tem uma lei que regulamenta, então o direito é do consumidor em escolher as opções que a lei dá para cada situação. Como isso não está estampado no comércio, não tem um código consumidor para você analisar, então o que você tem que fazer? Quando surgir qualquer problema, consultar alguém que entenda da lei, um advogado, um defensor público, alguém que entenda da lei. E então ele vai te explicar e você vai sair consciente de todos os seus direitos. Na verdade,
deveria em cada comércio ter um código consumidor. Isso seria o ideal. Seria o ideal cada comerciante ter ali um código consumidor para que os consumidores, quando chegassem, fossem comprar mercadoria, analisassem pela lei aquilo que ele tem direito ou não. Como isso digamos assim, impossível acontecer, você tem que consultar um profissional da área. Ok? Assim sendo, tanto o consumidor como o vendedor, o comerciante e o fabricante têm a responsabilidade de olhar se a mercadoria está perfeita ou não. Sempre a gente vê nos noticiários da televisão carros que tem aí 10, 8 anos, que está circulando e de repente a fábrica chama o dono desse carro para trocar determinada peça que o próprio fabricante descobriu que está trazendo prejuízo ao consumidor. De repente você recebe uma carta, né, avisando desse problema, você vai na concessionária e a concessionária troca essa peça que veio com defeito, vai trocar sem nenhum custo para você. Mas nem sempre acontece isso, o fabricante descobrir. Isso significa que o consumidor tem que estar sempre olhando a validade da mercadoria, a garantia da mercadoria, se o defeito é causado por um uso natural ou se veio um defeito causado por um mau uso. Porque não podemos também querer utilizar da lei quando nós temos mau uso da mercadoria e queremos jogar também a responsabilidade para cima do comerciante ou da fábrica. Então isso aí tem que ser analisado com prudência para que tanto o consumidor como fornecedor possam ser felizes. Muito bem, meus senhores. Como nós falamos um pouco a respeito aí da lei e o direito, e no caso específico de hoje falamos sobre o Código Consumidor em relação aos vícios dos produtos que os consumidores compram. E eu quero falar para todos os telespectadores que o Código Consumidor é muito rico em informações. Nós temos informações sobre contratos, cláusulas contratuais e muitas outras coisas que posteriormente nós vamos falar à medida que nós recebemos as alegações e para tirar dúvidas dos consumidores, nós vamos adentrando nessa questão. E eu quero falar o seguinte, que no final de cada programa vai ter uma reflexão. Eu tenho uma vivência muito longa, já completei 17 anos de idade, e então eu tenho assim muita experiência que eu quero pegar essas experiências da vivência do dia a dia e transformar isso em reflexão, e essas reflexões são em todas as áreas, para que nós possamos ter uma vivência melhor aqui neste mundo em que vivemos e atuamos. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Eu trago mais uma mensagem, uma parábola para os nossos espectadores aqui do canal 5 da TV Guará e todos quantos nos ouvem. Conta-se a história de um homem muito radical. Tudo que ele ia fazer era como se aquilo que estivesse fazendo era a única coisa no universo que existia. Não aceitava a opinião de ninguém. Um certo dia ele teve um sonho vendo uma pessoa que estava gestante, grávida, do 8º mês, tomar um veneno fornecido a Tatur e veio a óbito. E ele acordou e pensou: meu Deus, talvez isso seja um aviso
para que eu deixe o trabalho. Eu nunca perdi um dia de trabalho, meu patrão nunca me chamou a atenção, mas eu estou entendendo que eu tenho que socorrer alguém. E ele saiu sem destino. Aí de repente ele pensou: aonde tem mulheres grávidas que eu possa imaginar? Lembrou-se de uma cidade próxima, vizinha, que ele tinha uma amiga que estava grávida. Ele então, chegando ali naquela cidade, e ele saiu na rua avisando: se tiver alguém grávida que queira tomar veneno, não tome, porque eu tive um sonho que se você tomar veneno você vai morrer, não faça isso. Ele não sabia onde estava a grávida, ele saiu em todas as ruas avisando. Muito bem, quando foi à noite, ele estava concentrado naquele sonho que ele teve, naquelas ações que ele teve de sair da rua, que ele nunca tinha feito. E de repente chega uma família trazendo uma senhora morta em cima de uma maca. E ele olhou para aquela situação e falou: meu Deus, eu nunca fiz nada de bom para alguém, nunca saí na rua avisando, e agora eu estou vendo que aquele sonho que o Senhor me deu é uma verdade. Meu Deus, ressuscita essa mulher. E naquele momento aquele senhor falou assim: olha, eu vou tocar minhas mãos, quem sabe o milagre vai acontecer. E ele tocou a mão naquela senhora que estava morta, e ela levantou e sentou-se. E ele perguntou para aquela senhora: o que aconteceu com você? Ela disse: olha, eu estou gestante do 8º mês, e o filho, meu filho que está no ventre, está sem pai, porque o pai biológico não assumiu, e eu, desesperada, tomei veneno. Ele perguntou: qual foi o veneno que você tomou? Fornecida tatu. E naquele momento então ela clamou: estou doendo a cabeça. E ele pediu a Deus novamente que Deus tirasse dela aquela dor de cabeça, e ela então ficou boa da dor de cabeça. Então, meus senhores, o que essa história nos traz? Que muitas vezes nós temos que deixar o radicalismo, a religiosidade, o trabalho por alguns momentos, para socorrer alguém que está em extrema necessidade. E todos quantos fazem isso são pessoas que recebem benefícios para ele e para o outro, porque ele está sendo o condutor do bem. E todas as pessoas que são condutoras do bem recebem benefício do Criador dos céus. Que nós sejamos assim, condutores do bem, vencendo os obstáculos da vida. Muito obrigado, até a próxima.